Olá pessoal, meu nome é Rafael. Sejam bem-vindos a mais um tutorial a respeito de jogos 2D com a linguagem C++ e a biblioteca Allegro. Bom, primeiramente nós temos aqui o código esqueleto com pequenas modificações. Eu modifiquei aqui o nome da variável inteira constante, largura t e altura t. Eu apenas troquei a primeira letra, que era letra maiúscula, coloquei minúscula, porque geralmente palavras que se iniciam com letras maiúsculas seriam funções. Então variáveis comumente se utiliza em letras minúsculas. Então aqui está o código padrão nosso. Fiz algumas modificações nos comentários também. Se vocês quiserem apertar o botão de pause para analisarem o código, fiquem à vontade. Então nesse tutorial a gente vai aprender como escrever textos na tela do jogo. A Allegro, em sua quinta versão, ela não possui fontes próprias. Então nós temos que prover a fonte para o código, o programa do jogo. Aqui nesse caso, eu baixei uma fonte .ttf, que seria TrueType Font Arial. Então essa fonte se chama Arial. Se vocês digitarem no Google download fontes ou download fonte arial.ttf, nos primeiros sites vocês vão conseguir baixar esse tipo de fonte. Voltando ao código. Então, para utilizarmos as fontes e as funções que vão nos ajudar a escrever textos na tela do jogo, precisamos incluir dois arquivos cabeçalhos. O primeiro, include Allegro 5/Allegro font.h, e o segundo, Allegro 5/Allegro ttf.h. O Allegro font.h e o arquivo cabeçalho Allegro 5/Allegro ttf, eles vão disponibilizar algumas funções para carregarmos a fonte e outras funções para desenharmos ou escrevermos na tela do jogo. Feito isso, precisamos iniciar os módulos. São dois módulos ou arrows. O primeiro, init font arrow, e o segundo, init ttf arrow. Iniciado os dois módulos, podemos criar a fonte, ou seja, vamos carregar a fonte que escolhemos ou que baixamos. É semelhante ao display, a criação do display, onde nós utilizamos um tipo da Allegro, que se chama, no caso do display, Allegro Display, e um ponteiro. Aqui, ao criar a fonte, vamos utilizar o tipo Allegro Fonte. E o ponteiro, vou chamá-lo de fonte 20.
Então vamos carregar uma fonte para esse ponteiro. Esse ponteiro irá apontar para essa fonte. A função que carrega a fonte se chama AL load fonte. Então essa função AL load fonte necessita de argumentos: o nome da fonte, né? Nome do arquivo fonte, o tamanho dela e flags, que seriam modificações. Então, como a fonte se chama Arial, vamos colocar arial.ttf. ttf que é o tipo, true type font. O tamanho vamos colocar 20, por isso que eu chamei o ponteiro de fonte 20. 20 seria o tamanho. E flags, suas modificações, vamos colocar null. Só uma observação. Aqui nós não especificamos o caminho onde está esse arquivo arial.ttf. Por quê? Porque esse arquivo se encontra justamente dentro do programa, dentro do projeto em que estamos. Então, ao baixarem essa fonte, nesse caso essa fonte arial.ttf, salvem dentro da pasta projetos, né? Ou seja, mais especificamente dentro da pasta de seu projeto, do Microsoft Visual Studio. Aqui nesse caso, eu salvei nas pastas projeto Allegro Teste. Ao chegarem na primeira pasta que possuem as pastas Debug e Release, vocês vão ver que o nome do projeto se repete. Então, cliquem 2 vezes no mesmo nome de projeto. Vocês vão para uma segunda pasta. Dentro dessa segunda pasta, vocês copiem a fonte que vocês baixaram, nesse caso Arial. Ela está aqui. Então, voltando mais uma vez, vocês vão copiar o arquivo fonte que vocês baixaram de sua preferência na pasta de projeto. Nesse caso está projetos, pasta projetos. Vai aparecer o nome do projeto na pasta, cliquem 2 vezes, ele irá se repetir, cliquem de novo nele e somente aqui copiem o arquivo fonte. Então, se o arquivo fonte ou outro arquivo que o programa necessitar estiver dentro dessa pasta projetos, ou seja, dentro da pasta de projeto que você está utilizando, não é necessário especificar o caminho desse arquivo, apenas coloque o nome dele. Caso vocês não salvarem o arquivo dentro da pasta de projetos, seria necessário especificar o caminho. Então, seria parecido dessa forma: C, barra, nome de alguma pasta, barra, nome de outra pasta, barra, e só assim chegaria ao arquivo. Bom, essa foi apenas uma observação. Então aqui nós acabamos de criar a fonte, o tipo de letra. No caso, carregamos essa fonte. Agora vamos às funções que a desenham na tela, ou seja, gerando escritas. A função que vamos utilizar se chama ALDrawText, que recebe como argumentos a fonte que acabamos de criar, a cor dessa fonte, as coordenadas x e y do início da frase ou da palavra,
flags, que seriam modificações, e o texto em si, o conteúdo do texto. Então vamos à prática. Fonte 20. A cor, vamos colocar amarelo, que é uma mistura de vermelho e verde, e azul vamos colocar 0. As coordenadas 50, 50, x e y no caso. Flags, seriam as modificações, central, justificada, alinhada à esquerda e à direita, mas nesse exemplo vamos deixar null. E o texto em si: olá mundo. Essa é a fonte de tamanho 20. Evitem de colocar acentos nas letras, porque a Allegro ela não reconhece esse tipo de letra e na verdade ela não a desenha na tela. Infelizmente aqui vai ficar errado, né? O português está inadequado nessa situação. Como dito em tutoriais anteriores, como foi criado aqui um ponteiro com o tipo de Allegro, nós precisamos destruir essa fonte então, porque ela vai consumir memória. Então vamos destruir com a função al_destroy font e vamos colocar a fonte que criamos, fonte 20. Bom, vamos fazer o teste. F5. Executando. E aqui temos a escrita na tela do jogo: olá mundo. Essa é a fonte de tamanho 20. Agora nós poderemos criar outra fonte com o mesmo arquivo, porém de tamanho diferente. Devemos fazer o seguinte: descrever o tipo, que é fonte, Allegro fonte. Vamos criar uma fonte de tamanho 27 dessa vez. al_load fonte arial.ttf. Agora sim, o tamanho, size 27 e null flags. Vamos fazer outro teste, al_draw text, com a mesma função, font 27, al_map RGB 00 de cor azul 255, na posição 100, 100, null, flags null e o texto: outra mensagem para você. Vamos executar F5. Aliás, desculpem, como nós criamos outra fonte, então devemos destruí-la. al_destroy font 27. F5. Compilando e executando, e temos outra mensagem para você, em azul dessa vez. Vamos criar outra mensagem. al_draw text font 20. Vamos utilizar o tamanho 20 agora. al_map
RGB. Fazer uma mistura de cores aqui. Largura T dividido por 2, que seria a coordenada X. Altura T dividido por 2 na coordenada Y. Lembrando que essa coordenada X e Y seria o ponto onde se iniciaria a escrita, ou seja, a parte mais esquerda da frase ou palavra. Dessa vez, como flags, vamos colocar Allegro, Align, Center. Com esse tipo de flag disponível pelo Allegro, ela vai facilitar que a mensagem fique centralizada. E vamos ao texto. Esta frase está no centro da tela. Vamos compilar e executar. Temos aqui, esta frase está no centro da tela. Então pegamos a coordenada X, largura T por 2, ou seja, vamos ficar ou iniciar a frase na coordenada X em sua metade, exatamente sua metade. E a altura T por 2, vamos iniciar a palavra ou frase exatamente na metade da coordenada Y. E a Allegro Align Center irá centralizar essa frase. Próximo exemplo, AL Draw Text Font 27, AL Map RGB 02550 620 350 flags. Dessa vez vamos utilizar Allegro Align Right e o texto. Esta frase está à direita. F5 para executar. Então aqui está, esta frase está à direita. Podemos modificar aqui também, trocar right por left. E esta frase está à esquerda. Infelizmente ela saiu da tela. Vamos colocar aqui na coordenada X o ponto 20, por exemplo. Ela vai ficar mais à esquerda dessa vez. Aqui, esta frase está à esquerda. Agora sim. Também utilizamos outra função além da função ALDrawText. Seria a função ALDrawTextF. Se utiliza essa função para descrever variáveis, ou se utilizar de variáveis dentro dos textos. Por exemplo, vamos criar duas variáveis inteiras aqui. Int pixels x igual ALGet display width display int pixels. Modificando aqui, pixels y igual AL get display height
display. Bom, essa função ALGetDisplayWidth, ela retorna o valor da coordenada x do display, ou seja, nesse caso ela retornará 640, porque quando ao criarmos o display colocamos largura t igual a 640. A outra função, a ALGetDisplayHeight, ela retorna, óbvio, a altura ou a coordenada y do display, nesse caso 480, como foi colocado aqui através dessa variável, altura t. Modificando, faltou a letra E. Aliás, é o contrário, é height. Isso. Então, e retornando, colocamos como argumento nessas duas funções o nosso display. Essa variável pixels x irá receber o tamanho da coordenada x do display, e a variável pixels y irá receber o tamanho da altura do display, ou a coordenada y. Então vamos utilizar a função ALDrawText e imprimir essas variáveis na tela. É o conteúdo, na verdade, né, dessas variáveis na tela. Vamos colocar a fonte 27, a cor branca, posição largura t dividido por 2, no caso x, e no y altura t dividido por 2, flags, vamos colocar centralizado, allegro, align, century, e o texto em si, ou seja, este display possui dimensões de porcentagem de, ou seja, aqui nós vamos receber uma variável que em seu conteúdo existe um inteiro, um número, né, no caso específico, e outro número. E posteriormente vamos colocar as variáveis que contêm esses números, ou seja, nesse caso, as dimensões do display. Então, a primeira variável, pixels x, e a segunda variável, pixels y. Vamos executar, F5. Temos aqui, esse display possui dimensões de 640 e 480. Vou diminuir a fonte para visualizarmos melhor. E vou modificar aqui em cima as dimensões. Vamos fazer 500 por 400. F5. Esse display possui dimensões de 500 e 400, conforme estipulado na função ALDrawText e pelas funções ALGetDisplayWidth e ALGetDisplayHeight. Bom, pessoal, este foi o tutorial a respeito de escritas da biblioteca Allegro em sua 5ª versão. Aguardem o próximo tutorial e pratiquem bem. Obrigado.